Olá, sou a Vanessa do canal Notícias do Flamengo, e hoje vou mostrar um vídeo falando dos 30 maiores ídolos da história do Flamengo. Difícil encontrar um clube no mundo que tenha um maior ídolo tão unânime quanto o Flamengo. Não é à toa, todos os 50 jornalistas convidados pelo Globo Extra para eleger os maiores jogadores da história rubro-negra, colocaram Zico na primeira colocação. Mas uma lista tão importante não é medida apenas pelo seu principal nome. Neste caso, é o restante dela que gera o maior debate. 1. Zico. Qualquer palavra escrita neste espaço não será suficiente para descrever o que Zico representa para o Flamengo. O maior ídolo, o maior artilheiro do clube, o principal artilheiro da história do Maracanã, o meia com mais gols marcados na história do futebol, ídolo nacional e internacional. É preciso dizer mais sobre o Galinho? Para muitos, é quase uma divindade. 2. Júnior. Nenhum jogador vestiu tantas vezes o manto sagrado nestes 124 anos de história, quanto o Leovigildo Lins da Gama Júnior, 876 partidas. O maestro fez história como lateral esquerdo na primeira passagem pelo rubro-negro e como volante na segunda. Para citar todos os títulos conquistados por ele, perderíamos boas horas apenas neste trecho. Reconhecimento merecido. 3. Leandro é um caso especial. Poucos jogadores na história tiveram a chance de defender exclusivamente um único clube. O lateral direito teve a honra de dedicar toda a sua carreira ao Flamengo, desde as categorias de base, entre 1976 e 1978, até os últimos dias dela. Em 1990, rubro-negro de coração, é considerado um dos maiores laterais direitos da história rubro-negra e do futebol brasileiro. Em 1985, em virtude de uma série de contusões nos joelhos, passou a jogar como zagueiro e manteve as atuações em alto nível. Até estátua na Gávea ele tem. 4. Dida. Como era o Flamengo antes de Zico? Bom, se é possível exemplificar a história de um clube em uma pessoa, ela poderia ser personificada por Dida. O meia-atacante, subestimado por ser considerado franzino, tornou-se o maior artilheiro do Flamengo até a aparição de Zico, marcando 257 gols em 364 jogos, entre 1954 e 1963. Nunca foi de falar muito, mas nem mesmo a timidez notória o impediu de chegar à seleção brasileira, assumindo a titularidade após uma contusão de Pelé. Pelo Flamengo, conquistou 4 cariocas, um Rio-São Paulo e uma Taça dos Campeões. 5. Gabigol. Pode levantar a plaquinha? Bastou 1 ano e meio para Gabriel Barbosa fazer história com a camisa do Flamengo e entrar na galeria de maiores ídolos do clube. Os 2 gols na final da Libertadores de 2019, contra o River Plate, em Lima, e as diversas artilharias naquela temporada contribuíram para isso. Hoje, ele é mais do que uma das principais referências técnicas do rubro-negro. É o ídolo de adultos e crianças, a maior estrela nacional em atividade no Brasil. Se tem jogo do Flamengo, é quase uma obviedade dizer, hoje tem gol do Gabigol. 6. Zizinho, outro ídolo de renome. Era considerado o principal jogador que havia passado pelo clube até a aparição de Zico. É o ídolo de Pelé e foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950. Pelo Flamengo, foi figura de destaque no primeiro tricampeonato carioca conquistado pelo rubro-negro, em 1942, 1943 e 1944. Depois de ter sido campeão em 1939, Zizinho disputou 318 jogos, marcou 146 gols e ganhou até crônica de Nelson Rodrigues. Bastava os alto-falantes do Maracanã anunciarem o nome de Zizinho para saber quem seria o vencedor da partida. 7. Adílio. São 14 anos dedicados exclusivamente ao Flamengo. Nome revelado pelas categorias de base do clube, e que somou os títulos do Mundial de Clubes, da Libertadores, 3 brasileiros e 5 cariocas. No total, são 615 jogos com a camisa rubro-negra. 8. Leônidas da Silva. Leônidas da Silva foi um pioneiro no futebol brasileiro, e um dos principais responsáveis por transformar o Flamengo em um clube de massa. Após fazer sucesso na Copa do Mundo de 1938, ele ajudou a impulsionar o crescimento de popularidade do rubro-negro no Brasil. Todos queriam assistir aos jogos do clube para ver Leônidas da Silva em campo. Foram 153 gols em 149 jogos pelo Flamengo. Números impressionantes, não? Não à toa, o atacante tem a melhor média de gols da história de um jogador pelo clube.
valeu até o apelido de Diamante Negro. 9. Petrovic, o maior jogador estrangeiro que já atuou no Brasil. Petrovic é reconhecido por onde passa, idolatrado por diversos clubes e tem uma história marcante pelo Flamengo. O sérvio teve papel de destaque no título do Campeonato Brasileiro de 2009, ao lado de Adriano, e coleciona momentos históricos, como o gol de falta na decisão do Campeonato Carioca de 2001 contra o Vasco. Quando defendeu o rubro-negro, era comparado a Zico e chamado de maior ídolo da nova geração. Não é para menos o seu lugar de destaque no nosso ranking. 10. Adriano, uma relação de amor e carinho genuínos, construída desde a infância. Revelado pelo Flamengo, impressionava a todos com seu grande vigor físico. Não à toa, ganhou o apelido de Imperador. Adriano viveu o auge no Flamengo ao ser a principal figura no título do Campeonato Brasileiro de 2009, que tirou o clube de uma incômoda fila de 17 anos sem o título. Foram 81 jogos e 43 gols. Pode parecer pouco, mas uma história de amor tão verdadeira não é resumida apenas em números. Prova disso é a recepção de gala quando foi contratado em 2009. 11. Nunes, autor do gol mais importante da história do Flamengo. Se a torcida canta o trecho 3-0 no Liverpool, na música que faz referência ao Mundial de Clubes de 1981, muito se deve a Nunes. Ganhou o apelido de artilheiro das decisões, em virtude de sua impressionante vocação de marcar gols em decisões de campeonato. 12. Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros do futebol mundial. Não seria diferente no Flamengo. Sua marca registrada era sair driblando os atacantes adversários. Tal jogada exigia extrema habilidade e representava certo risco, mas sempre foi perfeitamente executada. 13. Andrade, revelado nas categorias de base do Flamengo, fez parte da vitoriosa geração de 1981 e seguiu no clube para ser tetracampeão brasileiro e estadual como jogador. Mais um ídolo que influenciou as equipes seguintes. Sem contar a marcante passagem como treinador, campeão brasileiro em 2009. 14. Bruno Henrique, um atacante que está em outro patamar, rei dos clássicos, da América e presente na lista de maiores ídolos da história do Flamengo. Figura fundamental nos títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2019. Talvez nem ele saiba ainda o tamanho que conquistou dentro do clube. 15. Evaristo de Macedo. A importância de Evaristo de Macedo na construção da imagem vitoriosa rubro-negra não se apagou com o passar dos anos. Foi o principal nome do time que conquistou o tricampeonato carioca em 1953, 1954 e 1955, responsável por ajudar o clube a se desenvolver dentro e fora de campo. 16. Romário é considerado a maior contratação da história do Flamengo. Você lembra de outro clube brasileiro contratando o jogador vencedor do prêmio de melhor do mundo no ano anterior? Foi assim com Romário, eleito em 1994, que desembarcou na Gávea em 1995. Marcou uma imensa geração de rubro-negros durante as suas 3 passagens. 17. Everton Ribeiro, contratado em 2017, Everton Ribeiro é o símbolo do crescimento financeiro do Flamengo nos últimos anos. Roeu o osso com equipes ainda em construção, e colheu os frutos sendo campeão brasileiro e da Libertadores em 2019. Com um detalhe, sendo destaque em ambas as conquistas. 18. Rondinelli, conhecido como Deus da Raça em razão da disposição e garra com que jogava pelo Flamengo. Rondinelli é considerado um dos maiores zagueiros que já passaram pelo clube. É mais um nome da geração campeã da Libertadores e do Mundial em 1981. 19. Carlinhos. Poucos jogadores tiveram a chance de dedicar a sua vida profissional a apenas um clube como Carlinhos no Flamengo. São 517 jogos, 23 gols e uma coletânea de títulos conquistados com a camisa rubro-negra como meio-campista. Como treinador, então, nem se fala. 20. Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo tem uma trajetória de títulos como jogador do Flamengo. Foi o atacante da equipe rubro-negra no tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. São 217 jogos, 30 gols e passagem como treinador pelo clube. Mesmo sem citar a seleção brasileira, ele faz valer o seu lugar no ranking. 21. Arrascaeta. Existe um Flamengo antes e depois de Arrascaeta nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Brasileiro de 2019.
O uruguaio mais amado pela torcida tem lugar especial no coração dos rubro-negros e tempo de sobra para melhorar ainda mais a sua colocação neste ranking. 22. Silva Batuta, convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966. Silva Batuta deixou a sua marca no Flamengo nos anos 1960 e teve papel de destaque nos títulos do Campeonato Carioca de 1965 e 1970. É lembrado com carinho pelas gerações mais antigas. 23. Juan saiu das categorias de base do Flamengo para entrar para a história rubro-negra. São 32 gols marcados, o que o tornou o maior zagueiro artilheiro da história do clube ao lado de Júnior Baiano. Foram 9 anos sendo referência no setor e inspiração para diversas gerações. 24. Moser, desprezado nas categorias de base do Botafogo, por causa de seu porte físico franzino, Moser deu a volta por cima no Flamengo conquistando 3 brasileiros, 2 cariocas, uma Libertadores e um Mundial. 25. Gerson, o canhotinha, pode se orgulhar de ter feito sucesso no Fluminense e no Botafogo. Mas o Flamengo em especial, foi o clube que o promoveu profissionalmente e o permitiu fazer parte das campanhas dos títulos de Campeonato Carioca e do Torneio Rio-São Paulo. 26. Doval, outro argentino que despertou grande carinho da torcida foi Horácio Doval, que, apesar da bonita história no Fluminense, também deixou a sua marca 92 vezes nos 263 jogos em que atuou pelo Flamengo. 27. Valido, responsável por um tricampeonato carioca que parece ter valido mais que os outros. A eterna cabeçada na final do Campeonato Carioca de 1944 sempre deixará o nome do argentino, que disputou 143 jogos e marcou 45 gols, na história rubro-negra. 28. Diego Ribas é uma figura bastante representativa da revolução vivida pelo Flamengo nos últimos anos. Foi recepcionado com Aeroflá no desembarque, tornou-se o porta-voz do time, nos altos e baixos até a chegada de Jorge Jesus. Em 2019, recuperou-se de grave lesão em tempo recorde, e esteve em campo para dar a volta por cima com os títulos brasileiro e da Libertadores. 29. Júlio César, para muitos torcedores, o melhor goleiro já revelado pelas categorias de base do clube. Júlio César vivenciou 2 períodos distintos nos 285 jogos pelo Flamengo, de vacas gordas, onde conquistou 7 títulos, e de vacas magras, sendo fundamental para evitar rebaixamentos do clube. Sem dúvida tem seu nome na história. 30. Léo Moura, a relação do lateral direito com a torcida do Flamengo pode ter se desgastado nos últimos anos, mas história não se apaga. Foram 506 jogos com a camisa rubro-negra, 47 gols marcados e 8 títulos conquistados. Feito para poucos. E você, o que achou deste ranking? Concorda ou discorda? Aproveita e deixa nos comentários sua opinião, deixa aquele like. Ative o sininho para que seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal e compartilhe.